orações coordenadas sindéticas. Como é que eu vou te ensinar isso? Eu vou te ensinar isso de uma maneira muito prática, para a gente ficar treinando com questões. Afinal, não tem jeito. Você não quer aprender isso para ser um professor de português, você quer aprender isso para acertar as questões de concursos, né? Então, o que eu fiz aqui com você? Nesse vídeo, esse vídeo é o único teórico. A partir daí, eu quero resolver só questões no final da aula. Nesse vídeo, a gente vai estudar cada uma delas. São 5 tipos. As coordenadas sindéticas, lembra que você aprendeu comigo que existem as assindéticas, que são aquelas que não têm o conectivo, assindéticas sem conectivo, e sindéticas, que são aquelas que você viu, são chamadas de conectivas. Sindéticas sem conectivo. Perdão, assindéticas sem conectivo, sindéticas com conectivo. 5 tipos, tudo bem? 5 tipos, 5 classificações. 3 que começam com a letra A, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Como você já estudou isso comigo lá em conjunções, lembra que a gente já está no módulo de período composto, a gente já viu isso aí. Mesmo você já tendo estudado isso comigo, eu vou fazer uma revisão de conjunções, aquilo que você não pode esquecer, tá bom? Porque oração coordenada você tem que saber conjunção, só isso. Eu vou fazer uma revisão e depois a gente vai com tudo para as questões. Então vamos lá. Aditivas. Aditivas são aquelas que trazem ideia de soma, acrescentamento, adição. As principais, eu coloquei aqui as principais conjunções. E, nem, não só, mas também, não só como também. Então vamos lá, ó. O Lula foi a Cuba e eu também fui. Então eu tenho uma oração, ó, lembrando que os exemplos que eu coloco aqui não tem a ver com o meu posicionamento político, tá? Não começa com esse negócio não, Adriana, colocou exemplo. Eu nem leio politicamente esses exemplos, tá? Então, ó, o Lula foi a Cuba e eu também fui. São 2 orações, 2 verbos. Na hora de colocar a barrinha, eu coloco a barrinha antes da conjunção. A primeira oração, que é aquela sem conectivo, é a chamada oração coordenada assindética, que é aquela assim, faça comigo, faça também no seu material. Vamos fazer do zero. Vamos classificar as orações. Ó, a primeira oração é assindética e a segunda, que tem o conectivo, que traz uma ideia de adição, é a oração coordenada sindética aditiva. Então, classificar a oração em si é fácil. Você vai de trás para frente, ó, se ela é aditiva, então ela é coordenada sindética, tá bom? O que me preocupa nas questões de concursos são detalhes que você estudou comigo lá em conjunções, lembra? Nem. Lembra o nem? Lembra o não só, mas também? Essas coisas é que pegam em prova. Conjunção é que pega em prova. Então eu fiz aqui um resumo do e, do nem, para a gente se preparar para as questões. Vem. Atenção ao e. Atenção ao E. Dri, o que você está fazendo comigo agora, minha filha? Estou fazendo revisão de conjunções, daquilo que você não pode esquecer, para a gente poder resolver questões de orações. Se você não sabe conjunção, se você não se lembra de conjunção, não tem como resolver questões. Então, estou fazendo um esquemão para revisar. Conjunção E. Lembra os valores semânticos do E? Adriana, o E pode trazer mais do que a ideia de adição? Pode. O E pode trazer 4 ideias. Ó, ele pode trazer 4 valores semânticos, não esqueça. O E pode ter valor simplesmente de adição, que é a primeira. João e Guilherme chegaram cedo. O E pode ter valor semântico de adição e tempo. São questões em que as bancas de alto nível, como Sebrasp, FGV, perguntam se o E, além de somar, traz ideia de sequência cronológica. Então, a gente está fazendo um resumão do E para você não esquecer. Isso tem que estar em dia com você. Você tem que estar sempre fera nisso. Então, ó, chegou em casa e dormiu. Chegou em casa e dormiu. Uma frase aí. Chegou em casa e dormiu. Esse E traz ideia de adição
porque ele fez as duas coisas, e traz uma ideia de sequência cronológica, porque primeiro ele chegou e depois ele dormiu. Tá, que mais que o E pode... Então, são 4 valores semânticos que a gente está revisando do E. Que mais que ele pode indicar? Os pássaros voam todo dia e não se cansam. Esse E tem valor de, todo dia, mas não se cansam. Esse E tem valor de mais, porém, tem valor adversativo. Por fim, Carla passou mal na festa e foi embora mais cedo. Esse E tem valor conclusivo. É como se eu dissesse, portanto, foi embora mais cedo. E quando ele tem valor conclusivo, você também pode dizer que ele tem valor de consequência. Adria, dizer que ele tem valor de conclusão é o mesmo que dizer que ele tem valor de consequência? Mesma coisa, O fato de Carla ter passado mal na festa fez com que ela fosse embora mais cedo. O valor conclusivo é o valor de consequência. O fato de fez com que. Então, só para você lembrar, aquilo que não pode ser esquecido de conjunções aditivas. A gente está fazendo revisão de conjunções aditivas. Na aula de hoje eu vou falar tudo que é importante, então prepare a caneta aí para você ficar em dia nas conjunções. Que mais? Nem, atenção ao nem, que também está na lista das aditivas. O nem, cuidado com o nem nas provas. O nem é igual a não. Não bebe nem fuma. Esse nem é igual a e não. É como se eu dissesse, ele não bebe e não fuma. Então, se ele equivale a e não, ele é aditivo. Então, esse nem aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Tudo bem? Show, porque ele é igual a e não. É por isso que a gente não pode dizer e nem. É redundante. Na coloquialidade é possível, mas na formalidade deve-se evitar dizer e nem. Não bebe e nem fuma, porque o e já está dentro do nem. O nem já tem um e. Por isso não pode dizer e nem. Entendeu? Agora, cuidado. Cuidado com a diferença entre as duas frases. Eu estou revisando com você tudo que você tem que saber do nem, tudo que você tem que saber do e, tudo que você tem que saber do pois, para você ficar em dia em conjunções. Tá vendo esse nem aqui de baixo? Esse nem vem repetido. Quando o nem vem numa correlação, ou seja, quando ele vem em dupla, cuidado. Só o segundo é conjunção. Só o segundo é conjunção. O primeiro não é conjunção. O primeiro é advérbio de negação. O segundo é que soma. Cuidado com isso. Nem estuda, esse nem não é conjunção. É igual a não. Não estuda. Então, ele é um advérbio de negação. Tá bom? Agora, esse segundo nem, ele sim. Esse segundo nem, ele é que é a conjunção. Então, esse segundo nem é igual a e não. Ele é que soma. Ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Dri, por que é importante eu saber isso, minha filha? Porque quando você for classificar as orações, a primeira oração é a sindética. Não são as duas que são sindéticas. A primeira é a sindética, porque a primeira não tem conjunção. Se os dois nens aí fossem conjunções, aí as duas seriam coordenadas sindéticas. Mas o primeiro é negação. Então, oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. Tá comigo? Então, não são duas sindéticas, é uma sindética e outra sindética. Que mais que tá caindo nas provas de conjunções? Outra coisa que você vai ver aí nas questões de concursos, em bancas como VUNESP, CESP, elas gostam muito das expressões correlativas, não só mas também, não só como também. Toda vez que aparecerem essas expressões, não só mas também, não só como também, não só mas ainda, elas são aditivas, tudo bem? Então, não só lê o livro,
mas também escreveu uma resenha. Tá, Adri, na hora de classificar as orações, minha filha, como é que eu faço? Ó, a primeira tem conjunção? Você tá vendo conjunção na primeira? Não. Conjunção mesmo é esse mais, seguido do também. Então, a primeira, apesar de haver aí correlação, somente a segunda é que é a coordenada sindética. A primeira é sem conjunção. Oração coordenada assindética, porque ela não tem a conjunção. E a segunda, que tem o mais também, aí sim, é oração coordenada sindética aditiva. Não só, mas também, não só como também, não só, mas ainda. Tá bom? E outra coisa que você tem que saber, não esqueça, outra coisa que você tem que saber é que esse não só, mas também, isso acontece muito, eu falo muito de CESP, mas esse curso não é voltado para o CESP. Você que está assistindo essa aula não entra em pânico se a sua banca não for CESP. É que CESP é uma banca que, nesse assunto de conjunções, é a banca que mais explora tudo que cai de conjunções, sabe? Tipo, se você for trabalhar, resolver questão do CESP de conjunção, você vira fera em conjunção, porque ela pergunta tudo. E no CESP você vai ver muito exemplo de expressão correlativa em que só a segunda aparece, a primeira não aparece, ó. Adriana, minha filha, eu não estou entendendo, vou te mostrar. Sabe qual é a diferença dessa primeira para essa segunda? Aviso. As expressões correlativas, a primeira pode vir implícita. Veja o exemplo. A mudança trouxe melhorias para os professores, mas também beneficiou os alunos. De novo, uma relação de adição. É como se eu dissesse, a mudança não só trouxe melhorias, mas também. Então, vou repetir. É como se eu dissesse, não só, mas também. São estruturas em que só a segunda parte da correlação aparece. De qualquer maneira, trata-se de uma expressão aditiva. Não só, mas também, não só como também, não só, mas ainda. Então, a primeira é assindética e a segunda é sindética aditiva. Tudo bem? Tranquilo? Até o final da aula a gente vai treinar tudo isso que eu estou mostrando para você. Então, anotou tudo, porque você vai ver isso tudo nas questões ao longo da aula. Vamos embora resolver um pouquinho de questões? Vamos lá. Questão 10, olhe para mim, olhe para mim. A gente vai resolver um pouquinho de questões só de conjunções, orações coordenadas aditivas. Vem. Considere o período composto. A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba. Aí a banca diz, retirado do texto blá blá blá, e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período. Ah, para você, isso tá mole. A banca quer que você classifique esse período, você já viu, é um período composto por coordenação, em que as orações são coordenadas aditivas. As primeiras eram assindéticas. Ó, a letra B fala adversativa, a letra C fala subjetiva e a letra D fala subordinação e a letra E fala subordinação. Resposta, letra A. Período composto por coordenação, em que as orações são coordenadas aditivas. Tranquilo? Bora lá. Questão 11, essa aí é banca VUNESP. A banca traz um trecho que diz o par correlato, o par correlato, você já aprendeu isso comigo, acabei de falar isso, não apenas como, em destaque na passagem do texto, estabelece entre as orações relação de, faz com que não apenas o protagonista tenha amparo, como, é como se eu dissesse como também, não apenas como também. Não só como também. Não só como ainda. Resposta, letra D. Bora lá, questão 12, Adriana. Tá tranquilo? Vai ser sempre tranquilo? Vai.
Isso não é difícil, não. Orações coordenadas é tranquilo, você vai pela conjunção. Questão 12. Assinale a resposta que apresenta oração coordenada sindética aditiva. Então, eu vou me guiar aí pelos conectores, ó. Entretanto, logo, mas também, ora, ora. Pronto. A banca quer aditiva. Resposta, letra C. É o mais com sentido aditivo, mas também. É o não só, mas também. Na verdade, isso aí é uma correlação em que a primeira parte veio omitida. Entendeu? Isso aí faz parte de um par correlato. É como se eu dissesse, ele não só disse verdades, mas também ouviu. Então, esse mais também tem um não só na outra oração implícito. É uma correlação em que a primeira parte foi elidida. Elipse da primeira parte. Entendeu? Resposta, letra C. O cara que sabe faz FGV. Questão 13. Olha, e a 13 é cruel, porque não é só FGV, é para professor. E não é para qualquer professor, é professor de língua portuguesa. Então, preste atenção, que se você acertar essa questão, pronto, você já pode sair daí comemorando, tá bom? Porque é FGV e é para professor de português. Vamos. A oração introduzida pelo conectivo mais, que recebe classificação diferente das demais, por ter valor aditivo e não adversativo, a banca quer um mais com valor aditivo. Vamos ver se você mata isso. Essa aí tá pauleira. Olha, não faça correndo, tá bom? Vamos devagar aí, tá? Adriana, minha filha, o que eu tenho que fazer nessa questão que eu não sei nem por onde começar? É assim, ó. Você vai a cada alternativa e vai olhar o que o mais está ligando. O que ele liga? Se ele trouxer ideia de oposição, ele vai ser adversativo. Se não houver ideia de oposição, ele vai ser aditivo, porque ele vai estar somando. Então, primeiro, aí vamos ver o que ele está ligando. Ó, na letra A, ver é crer, mas sentir é a verdade. Então, ele diz aqui, ó, ver é crer. Ele está falando de um lado ver, do outro lado sentir. Então, esse mais aí está trazendo trechos que se opõem. Ó. De um lado é ver, só ver. Do outro lado é sentir. Então, existe uma relação de oposição aí entre trechos. Toda vez que você estiver fazendo essa questão, esse tipo de questão, você vai ver o que ele está ligando. Aí você fala assim, pô, realmente, ó, de um lado ver, de outro sentir. Há uma relação de oposição e não de adição. Não é a letra A. Vamos ver a B. A vontade de acreditar é talvez o mais poderoso, mas certamente é o mais perigoso atributo humano. Então, vamos ver se ele está ligando, se esse mais aí está ligando coisas que se opõem. A vontade de acreditar é talvez o mais poderoso. É o mais poderoso, talvez. Mas, certamente, é o mais perigoso. Então, assim, poderoso, perigoso, se opõe. Há uma relação de oposição? Estranho, né? Não parece ter não, né? Vou guardar a B. Vamos ver se há outra para competir com a B. FGV você nunca marca de cara, tá? Nunca vai. Letra C. Creia em si. Na letra C eu sou feliz, porque, ó, creia e duvide. Creia e duvide, entendeu? Creia e duvide, há uma relação de oposição bem evidente, uma oposição clara aí, né? Então, não é a letra C. Tudo bem? A letra C tem valor de oposição. Todo mundo comigo? D? Você pode fazer muito pouco com a fé, mas você não pode fazer nada sem ela. Então, ó, fazer muito pouco, você pode fazer e você não pode fazer nada. Então, ó, pode e não pode. Aqui tá mole ver uma relação de oposição. O que você pode e o que você não pode.
Então, há uma relação de oposição, por isso não é AD. Então, a AD não vai entrar na disputa. Então, ó, em cada... não é a conjunção que vai resolver a tua vida, porque a conjunção é mais em todos os casos. Você tá vendo que não há uma questão que dê para resolver pela conjunção? Então, não dá para... Não viaja dizendo, eu resolvi pela conjunção. A conjunção é a mesma em todas as alternativas. O que vai resolver a questão é ver o que a conjunção está ligando. Se ela está ligando coisas que se opõem, então ela terá valor adversativo, se houver um valor de contraste, oposição, ou se ela não há valor de contraste. Se não houver valor de contraste, haverá um valor de soma, de adição. É isso, não é a conjunção. Porque a conjunção é a mesma. Só queria te falar isso. A conjunção não salva a gente nessa questão. Lascou-se, ó. Letra E. A fé remove montanhas. Mas não se esqueça de ficar empurrando enquanto você reza. Remove montanhas e ficar empurrando. Ó, de um lado, você tem a fé fazendo e acontecendo. Do outro lado, um empurrãozinho. Ó, remover e empurrar. A fé remove, mas você vai ter que dar uma forcinha. Há uma relação de oposição na letra E. A única que não trazia relação de oposição. A E foi danada, hein? A E foi da Adriana, há valor de oposição, porque ele diz, ó, a fé remove. Mas você vai ter que ficar empurrando também, porque sozinha ela não consegue, não. Então, de um lado, o estrago da fé e do outro lado, a forcinha que você vai ter de fazer. Há uma relação de oposição na letra E. A resposta é, de fato, a letra B. A vontade de acreditar é talvez o mais poderoso, mas certamente é o mais perigoso. Não havia valor adversativo, e sim valor aditivo. Porque ele diz, é talvez o mais poderoso, mas certamente é o mais perigoso. Não há relação de... Muita gente se enrolou nessa questão. Muita gente se enrolou porque falou assim, poxa, mas existe oposição entre talvez e certamente. Muita gente viu oposição no talvez e certamente, por isso que não quis marcar a B. Só que não é só o talvez, é talvez o mais poderoso, certamente o mais perigoso. Poderoso, perigoso são adjetivos aí, são informações que se somam e não que se opõem. Não há relação de oposição entre ser poderoso e ser perigoso. Cuidado para não olhar só para o talvez, porque se olhar só para o talvez e para o certamente, muita gente que errou achou que houvesse valor de oposição, por isso não marcou essa. Entendeu? Bora mais, ó. Questão 14. Você está vendo que questão de classificação de oração tem a ver com conjunção? Que não é só oração, que você está também revisando conjunções. Ó, questão 14, que é a última das aditivas. Já vou responder aí, tá? Já vou responder aí as do... galera do ao vivo hoje está participativa. Tem. Questão 14, última de aditivas. Nem Pedro, nem Maria. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Temos um exemplo de oração. Pô, depois de tudo que você passou com a FGV, dá até medo, né? Resposta, letra C. Uma oração coordenada sindética aditiva. Uma. Essa é que é a oração coordenada sindética. A primeira é a sindética, tá bom? Porque o primeiro nem é igual a não. Oração, então, temos um exemplo de oração coordenada sindética aditiva, porque esse nem é igual a e não. Tudo bem? Tranquilo? Então, vou repetir. Orações coordenadas é uma baita revisão de conjunções, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai continuar revisando, vamos passar por todas. As piores são essas, ó. Aditivas são chatas, o resto é tranquilo, tá bom?